Muito bem. Se nós aceitássemos, se nós aceitando essa verdade com a mente, ainda que seja certa, na teoria somos capazes de compreendê-la na prática. Na verdade, se isso fosse possível, nossa vida deveria mudar completamente. Não teríamos mais medo da morte, não sofreremos mais, não ficaremos doentes. Deveríamos ser capazes de perceber a realidade por trás da forma, de compreender o significado oculto de tudo quanto acontece, de tudo aquilo que nos circunda. Deveríamos ter o domínio absoluto da nossa personalidade, das nossas energias físicas ou psíquicas. Deveríamos estar sempre alegres e cheios de poderes. Acontece que nós não somos assim. Isso é o fato real. Se nós entendêssemos que espírito e matéria são coisas distintas, mas que possuem o mesmo princípio, que é o fluido cósmico universal, nós estaríamos confortados de que a morte não existe. A morte não existe. Existe simplesmente a passagem de um nível de consciência para outro nível de consciência, de um estado de energia para outro estado de energia, de um nível de energia para outro nível de energia. Mas não é assim, porque o saber, teoricamente, uma verdade aceitada com a mente não basta para que nos transformemos, nos livremos levar-nos a transcender a dualidade, a separatividade que se criou em nós e que, embora ilusória, nos mantém na obscuridade e na inconsciência. Nós criamos essa ideia de dualidade. O uno, que deveria ser a nossa compreensão, nós ainda não conseguimos aceitar, né? É preciso criar uma ponte, diz ela, entre os dois polos, espírito e matéria, que sendo uma coisa só, nos parecem separadas, enquanto não desenvolvermos o poder de ver a unidade na dualidade. E esse poder é dado pela consciência. Ver a unidade na dualidade. Qual é a dualidade? Espírito e matéria. Espírito e matéria é uma coisa só. Só diferenciam as energias. Tá certo que a diferença nas energias é muito grande, mas não deixa de ser uma coisa só. É a consciência, em realidade, continua ela, que nos dá a capacidade de ver e sentir a relação existente entre os dois aspectos, espírito e matéria. Eis porque a consciência também é chamada filho. E isto, o produto da união do espírito, pai, com a mãe, com a matéria, mãe. Olha que interessante. Isso ainda nós não somamos dentro de nós mesmos, né? Consciência é o filho. O produto da união do espírito, que é o pai, e da matéria, que é a mãe. Isso é uma coisa que nós precisamos somar e entender. Não precisamos ficar gravando todas as. Nós não vamos ter prova, mas é entender. Entender que espírito e matéria formam uno.
a dualidade na unidade, não é? A consciência é, assim, um meio para unificar os dois, mas, ao mesmo tempo, é o produto da unificação dos dois. A consciência é, assim, o meio de unificar os dois, mas, ao mesmo tempo, é o produto da unificação dos dois. Entende? O produto da unificação dos dois gera consciência. E a consciência é um meio de unificar os dois. Porque a consciência nasceu dos dois. Consequentemente, ela é que faz com que una os dois. Todavia, a consciência tem também uma outra função muito importante, que é de transformar a energia do polo matéria, de elevar a sua vibração, a consciência. Esse é o processo chamado purificação. Purificação, que produz sintonia de unificação com o polo espiritual. Assim, transformar as energias, isto é, as substâncias que compõem os vários veículos da personalidade, significa reuni-las ao aspecto espírito, eliminando a separação que se criou na involução e a qual se chega começando com a tentativa de reencontrar, de especificar o elemento espiritual, a essência fundamental insta nos corpos inferiores e, em consequência, redescobrir sua verdadeira função, que tem estado sufocada, reprimida, impedida pelos hábitos dos automatismos errôneos que se instauram no uso das energias pessoais, por causa da nossa inconsciência e da nossa identificação com a forma exterior. Veja bem, fundamentalmente, olha que interessante. Chega começando com a tentativa de voltar ao completo. Assim, transformar as energias significa reuni-las ao aspecto espírito, eliminando a separação que se criou na evolução e a qual se chega começando com a tentativa de reencontrar. Porque já encontrou, mas tem que distanciou, tem que reencontrar. De especificar o elemento espiritual, a essência fundamental insta nos corpos inferiores e, em consequência, redescobrir. Porque já tinha descoberto, descobrir novamente. Isso é muito importante a gente entender, que a gente perde muito tempo com coisas desnecessárias. Nessa perda de tempo com coisas desnecessárias, nós retardamos o despertar da consciência. A nossa consciência vai ficando jogada para um tempo, para um segundo tempo, para um segundo momento, né? Portanto, para liberar os veículos pessoais da impureza das confusões funcionais e da falsa consciência, tornando a dar-lhes a sua verdadeira finalidade, é preciso, antes de tudo, liberá-los das superestruturas, dos condicionamentos, dos hábitos, de reagir de certo modo que Sri Aurobindo define a contínua repetição de um círculo vicioso privado de inteligência e de escopo.
Nós temos que sair desse círculo vicioso que nós mesmos criamos para nós mesmos. Entende? Isso é fundamental. Começarmos a entender que nós criamos uma viciação e nos satisfazemos com essa viciação. Acabamos gostando de ficar na sombra, no frescor, não queremos suar para libertar da prisão da nossa fragilidade. E isso é muito importante que a gente entenda. É preciso suar. Suar por quê? Para podermos aprender com a paciência, com a tolerância, com a vigilância, que somente nos desidentificando de todos esses elementos que criamos ilusórios para nós mesmos, é que nós conseguiremos despertar a nossa consciência. Voltaremos.